inicie indagando os senhores conselheiros se há alguma objeção, alguma anotação, ou se ao contrário, estão de acordo com o resultado da sessão plenária anterior. De acordo. De acordo, então está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos que se encontram para distribuição nesta data. Apenas lembro que o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento encontra-se envolvido com gozo de férias regulamentares, e por essa razão está escrito o sorteio. De igual maneira, também está escrito o sorteio a conselheira Andréa Cera Martins, em razão da relatoria das contas de governo do Estado do Rio de Janeiro. Em expediente inicial, eu comunico aos senhores conselheiros a ausência, com causa participada, do conselheiro Cristiano Lacerda Guerra. E passo, então, agora a realizar uma inversão na pauta de hoje, para que eu possa conferir preferência a um pedido de defesa oral que foi formulado e que se encontra sobre a minha mesa, a parte do senhor José Luiz Nancy, pedindo preferência na relatoria do processo 222-086, dígito 7 de 2018, processo esse que versa sobre a prestação de contas de governo do município de São Gonçalo. Eu indago se está presente ou seu representante. O representante aqui indicado é o Dr. Luiz Tugendschlag Filho, inscrito na OAB sob o número 75950, está presente. Duas boas-vindas ao tribunal. Senhores conselheiros, esse processo ele é da minha relatoria, de maneira que eu passo, então, agora a apresentar uma breve narrativa do feito, para logo em seguida passar a palavra ao representante do município de São Gonçalo. Como havia manifestado anteriormente, esse processo ele materializa as contas de governo da chefia do Poder Executivo do município de São Gonçalo, referente ao exercício de 2017, sob a gestão do prefeito, o senhor José Luiz Nancy. No primeiro exame dos autos, o corpo instrutivo e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas, e isso se deu em função da identificação das seguintes irregularidades. A primeira delas, vulneração ao artigo 167, inciso 5º da Constituição da República, tendo em vista que o excesso de arrecadação apurado na fonte Tesouro teria sido insuficiente para suportar a abertura de créditos adicionais com essa fonte de recursos. A segunda irregularidade, identificada pelo corpo instrutivo e acompanhada pelo MP, diz respeito ao descumprimento dos limites com despesas de pessoal. O Poder Executivo desrespeitou o limite de despesas com pessoal, não promovendo a recondução necessária dentro dos patronestes previstos no artigo 23, combinado com o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A terceira irregularidade diz respeito à não observância de regras relacionadas à sustentabilidade do regime previdenciário. Irregularidade essa a qual se acrescem alguns itens por parte do Ministério Público de Contas, e uma última irregularidade, que é trazida apenas pelo Ministério Público de Contas, que diz respeito ao não cumprimento do limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos em ASPS. O MP de Contas ele identifica a aplicação, a partir da metodologia empregada pelo órgão ministerial, no percentual de 2,57% da base de cálculo. Após a publicação da pauta especial e apresentação de razões de defesa, o corpo instrutivo, em reanálise, manifesta-se pela emissão de parecer prévio contrário, mas supera a irregularidade relativa ao artigo 67, inciso 5º da Constituição, identificando apenas a irregularidade relativa ao desrespeito ao limite de despesas com pessoal sem recondução ao limite legal. O Ministério Público, junto ao Tribunal, também propõe a emissão de parecer prévio contrário, mas acresce a irregularidade identificada pelo corpo instrutivo, outras duas, que considera não superadas a partir das razões de defesa, quais sejam a insustentabilidade da gestão previdenciária e o não cumprimento do limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos em ações e serviços públicos de saúde. No entender do Ministério Público, essas irregularidades que foram por ele apresentadas não teriam sido afastadas com as razões de defesa apresentadas.
Esse é o breve relatório da matéria. Eu convido então agora a fazer uso da palavra, renovando as boas-vindas ao tribunal, o doutor Luiz Tubenschlag Filho, advogado inscrito na OAB, sob o número 75950, que tem então a palavra para realizar a defesa oral do município no prazo de 15 minutos, que é o prazo regimental. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e também relatora do presente processo, doutora Mariana Montebello William, na pessoa de quem cumprimento os demais conselheiros, ilustríssimo representante do Ministério Público Especial. Esse egrégio Tribunal de Contas apresentou, conforme o relatório, 4 irregularidades, as contas apresentadas pelo prefeito José Luiz Nance, o atual prefeito de São Gonçalo. A primeira no que tange o excesso de arrecadação apurado, fonte do Tesouro, descumprindo o artigo 675 da Constituição, já restou superada conforme relatório. A segunda irregularidade, no sentido de que o Poder Executivo desrespeitou os limites de despesa com o pessoal no primeiro quadrimestre de 2016, o qual não foi reconduzido ao limite legal nos 4 quadrimestres seguintes, encerrando o exercício com essas despesas acima do limite e descumprindo assim a regra de retorno estabelecida no artigo 23, combinado com 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, quanto a essa irregularidade suscitada pela eminente relatora, me permita fazer um breve histórico do município de São Gonçalo. Primeiro, dizer aos senhores que o município de São Gonçalo, no início de 2017, não passou por um processo de transição, ou seja, não houve, com relação à administração anterior, o compartilhamento de informações, ou seja, informações foram negadas, outras deturpadas, e com isso já prejudicou o início da atual administração. Para nossa surpresa, a gente já começa o primeiro dia com as contas de luz sem pagamento e a prefeitura inicia os seus trabalhos sem luz, ou seja, a gente já começa numa primeira dificuldade, que é ter luz no município, de uma dívida de aproximadamente 26 milhões. Bom, em janeiro de 2017, a despesa de pessoal já ultrapassava o limite legal, o que dificultou ainda mais a situação do atual prefeito, não obstante ter o gestor anterior sido diversas vezes notificado por ter ultrapassado o limite da LRF, ou seja, o prefeito anterior não tomou qualquer medida para a recondução ao limite permitido. Bem, além desse excesso, nós contávamos com várias dívidas, né? Nós tínhamos dívidas de coleta de lixo em São Gonçalo em janeiro de 2017, era lixo por toda a cidade, uma dificuldade, greve de creches conveniadas, ou seja, a gente tinha os crecheiros na porta da prefeitura durante quase todo o mês de janeiro, problema com varrição, dívidas com aterro sanitário, ou seja, que isso dificultava, e essas questões atrapalham a administração, que a gente tem que, são incêndios que nós temos que apagar. E o mais grave, o salário de dezembro de 2016, bem como a segunda parcela do salário dos servidores, não haviam sido pagas e nem empenhadas. Com isso, o atual gestor teve que arcar com uma folha e meia a mais, fazendo com que o percentual de despesa de pessoal aumentasse drasticamente. Nós tivemos um aumento substancial, então, por conta desse inadimplemento do antigo prefeito nas nossas despesas com o pessoal. Então, precisa salientar que tais valores foram pagos no período de janeiro a julho de 2017, ou seja, nós conseguimos um acordo no Tribunal de Justiça para que esse pagamento fosse feito parceladamente, pois havia um mandato de segurança determinando que o prefeito pagasse de uma única só vez. Nós conseguimos, então, com o doutor Custódio Tosi, que esse pagamento fosse feito de forma parcelada. E o pagamento foi feito no período de janeiro a julho de 2017, e com isso comprometeu o primeiro e o segundo quadrimestre de 2017. Sendo certo que o atual gestor optou por comprometer o limite legal com gasto pessoal do que deixar os servidores e suas famílias em dificuldades financeiras. O que fazer numa situação dessa? Cumprir rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal ou pagar os salários daqueles servidores que, por direito, faziam jus à sua remuneração?
Bom, conforme já exposto nas defesas apresentadas, o fato de a atual gestão pagar, durante o primeiro quadrimestre de 2017, a folha de pagamento referente ao mês de dezembro do exercício 2016 e metade do 13º salário, gerou um aumento no percentual da atual gestão e uma diminuição no percentual da gestão anterior em seu terceiro quadrimestre. Como ele não pagou uma folha, houve uma diminuição. Ou seja, caso o gestor tivesse cumprido com suas obrigações, com pagamento dos servidores, o percentual de despesas com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2016, ou seja, da gestão anterior, seria de 61,51% e não 57,30%, que foi o percentual obtido em função do não pagamento do salário de dezembro de 2016 e a segunda parcela do 13º, ou seja, o gestor anterior se beneficiou com o não pagamento dos servidores e acabou por prejudicar ainda mais a atual gestão. Então, se a folha de pagamento tivesse sido quitada oportunamente, ao término do segundo quadrimestre de 2017, o atual prefeito, o José Luiz Nance, teria alcançado a redução de 4,15 percentual excedente. Tal diminuição representaria aproximadamente 55,26% do percentual excedente ao início de sua gestão, ou seja, o atual prefeito teria logrado êxito em reduzir o excesso em mais de um terço nos 2 primeiros quadrimestres de seu mandato, e assim atenderia o disposto do artigo 23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, todos nós sabemos a crise que acomete o nosso país, em especial o estado do Rio de Janeiro, afetando os repasses, que constituem a maior parte de receita do município, porque a nossa receita com IPTU e ISS sempre foi precária, em função da dificuldade com a arrecadação. O município de São Gonçalo é um município pobre, muita dificuldade em arrecadar, em função principalmente de algumas questões. Nós tínhamos uma lei que era de 2014, que foi revogada em julho de 2017. Nós identificamos, depois de 6 meses na administração, por que não se fazia execução fiscal. Que havia uma lei 584/2014, que impedia a inscrição na dívida de dívidas de até 20 e executar dívidas igual ou inferior a 189 físicos. Ou seja, isso representaria, na época, o valor aproximadamente a R$ 6.500. Ou seja, nenhuma execução fiscal de valor até 6.500 era promovida em São Gonçalo até julho de 2017. E 75% dos imóveis de São Gonçalo, 75% dos imóveis, o IPTU ano não chegam a R$ 600. Ou seja, a gente precisaria de 10 anos para chegar no topo, mas 10 anos já estaria prescrito. Ou seja, 75% dos imóveis de São Gonçalo acabaria não pagando IPTU, isso comprometeu a nossa arrecadação e, consequentemente, a responsabilidade fiscal. Não havia no município um sistema de distribuição eletrônica. Ou seja, o município é o maior município do estado do Rio de Janeiro, em população perdendo apenas para a capital, e nós não tínhamos sequer um sistema de distribuição eletrônica. O município, junto com a Procuradoria, conseguiu contratar, dificuldade de licitação, a gente muitas negativações em função de não pagamentos anteriores, mas conseguimos contratar e, no final de 2017, conseguimos distribuir 106 mil execuções fiscais, com valor executado de 350 milhões aproximadamente. Só que temos um outro problema. São Gonçalo é uma cidade que tem um nível de violência muito grande. E nós promovemos as execuções fiscais, mas temos dificuldades em andamento, porque o correio não chega nas localidades de risco. O oficial de justiça não vai. Eu trouxe até, a título de curiosidade, eu trouxe duas certidões de 2 oficiais de justiça. Eu só ler um trecho. O 7º Batalhão de Polícia Militar informou que, em pesquisas de laboratório de análise criminal, informações da existência de elementos armados na prática de atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes
bem como várias apreensões se deram em torno dessa área, envolvendo essa atividade. Verifiquei nos muros muitas pichações alusivas à facção Comando Vermelho, com os dizeres: para cada fofoca 10 pauladas, X9 aqui vai morrer, se tiver mandado, morre. Isso aqui a gente tem dezenas de certidões negativas com esse mesmo teor, dada a dificuldade por conta da violência em dar continuidade à execução fiscal. Agora, o município tem tentado melhorar a arrecadação. Nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Está conseguindo melhorar a arrecadação. Fizemos final do ano passado, um concilia, para conseguir melhorar a arrecadação, mas ainda não é suficiente para suprir todas as necessidades e, com isso, garantir o respeito à lei de responsabilidade fiscal. O município de São Gonçalo tem algumas peculiaridades na legislação. Nós revogamos no final de 2017 2 adicionais que estavam sendo objeto de diversas ações no tribunal: o adicional de desempenho funcional, que é um adicional de 100%, e um adicional de representação de 200%. Ou seja, por conta da pouca técnica legislativa, essas verbas, quando chegavam ao tribunal, eram reconhecidamente como verbas genéricas, tidas como aumento disfarçado, e acabavam sendo concedidas de formas aleatórias. Isso fazia com que os salários dos servidores dobrassem ou triplicassem. Hoje a nossa procuradoria conta com 40 procuradores, quase sua totalidade recebe o teto desembargador do Estado, exatamente em função desses valores excessivos. Mas 2 desses a Câmara aprovou, então, a sua revogação. Mas nós estamos agora já com outro problema. Ou concursos que foram realizados na gestão anterior, agora estão sendo objeto, por conta de um entendimento do Supremo, e que está sendo determinada a posse de todos aqueles que passaram dentro do número de vagas, ou seja, mesmo violando a lei de responsabilidade fiscal, nós temos que dar posse por determinação judicial. Isso nos dificulta o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, em função de tudo isso, senhores conselheiros, eu trouxe aqui o artigo 22 da lei, o princípio da realidade fática, da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que tem como objetivo pugnar que o órgão julgador considere não apenas a literalidade das regras que o administrador tem eventualmente violado, mas também as dificuldades práticas que ele enfrentou e que possam justificar esse descumprimento. Essa norma em questão reconhece que os diversos órgãos de cada ente da federação possuem realidades próprias que não podem ser ignoradas, que é o caso do município de São Gonçalo. A realidade do gestor da União, evidentemente, é bem diferente da realidade de um município como o de São Gonçalo. A gestão pública envolve especificidades que têm que ser consideradas pelo julgador para a produção de decisões justas e corretas. Some-se isso o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, que já está simulada pelo STJ e foi recentemente reconhecida pelo Tribunal de Contas aqui do Estado, no processo 214-330 de 2018, da relatoria do excelentíssimo conselheiro Rodrigo Melo. Ele entendeu cabível considerar com ressalva o descumprimento do limite da despesa com o pessoal do município de Belford Roxo e não como irregularidade, tendo em vista o princípio da intranscendência. Esse princípio da intranscendência subjetiva impede que sanções e restrições superem a dimensão estritamente pessoal do infrator e atinjam pessoas que não tenham sido causadoras do ato ilícito. Então, esse princípio proíbe a aplicação de sanções às administrações atuais por atos de gestões praticados por administrações anteriores, como resta claro no presente processo. Ou seja, o atual gestor está cumprindo com suas obrigações, tanto é que nós, no terceiro quadrimestre de 2018, já chegamos ao percentual de 50,09%, bem abaixo já então nós estamos fazendo o nosso dever de casa,
Então, ele não pode ser punido pelas irregularidades da gestão anterior. Bom, no que tange a irregularidade número 3, referente à questão previdenciária, eu trago o entendimento dessa Corte, firmado no julgamento de itens semelhantes na prestação de contas do município de São Fidélis, processo 210, que por se tratar de primeiro ano de mandato e ainda por não ter sido alvo de determinação em contas pretéritas, a irregularidade não deverá se constituir, nesse momento, irregularidade a ensejar a emissão de parecer prévio contrário às contas. Então, requer a conversão dessa irregularidade, é apontada apenas como impropriedade para que sejam consideradas objetos de ressalvas e determinações por esse tribunal. E quanto à quarta irregularidade, os gastos com despesas de saúde, entendemos que foi computado percentual de 19,85%, conforme previsto no artigo 7 da Lei Complementar 141. Tal afirmativa tem como base a decisão também deste plenário, que firmou o entendimento de que, a partir da análise das contas referidas no exercício financeiro de 2018, que serão encaminhadas ao TCE agora em 2019, o tribunal não computará mais as despesas com ações e serviços de saúde, que não tenham sido movimentadas pelo Fundo de Saúde para efeito de apuração do limite estabelecido pela Constituição Federal. Então, sendo assim, a mudança de metodologia deverá ser aplicada na próxima prestação de contas do exercício financeiro de 2018, o que demonstra que no exercício financeiro de 2017 o cômputo foi elaborado de forma correta pela municipalidade. Então, diante do exposto, o presidente vai requerer a Vossa Excelência que adote o parecer prévio favorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2017 ou convertendo as irregularidades apontadas em impropriedade ou que sejam consideradas sanadas e regularizadas. Obrigado e boa tarde. Obrigada ao doutor Luiz Duchenschlag Filho. Parabenizo e cumprimento pela defesa oral realizada, doutor Luiz, e passo então agora a apresentar meu voto. Bom, em relação à primeira irregularidade, ela, a partir da documentação e das razões de defesa que foram trazidas aos autos, após a abertura do contraditório, o corpo instrutivo considerou superada essa irregularidade, que foi acompanhada pelo Ministério Público, e eu também estou acompanhando essa conclusão. A documentação superveniente demonstra que houve, na verdade, um excesso de arrecadação à fonte de recursos ordinários no montante de 6.467.000, aproximadamente, o que é suficiente para fazer face à abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação no valor de 5 milhões de reais. Então, dessa forma, essa irregularidade está superada. Em relação à terceira irregularidade, que diz respeito ao apontamento trazido pelo Ministério Público quanto à capitulação como irregularidade de questões relacionadas à gestão previdenciária, eu também estou aqui me posicionando na forma como esse tribunal tem, em relação ao assunto, se pronunciado, para considerar as questões levantadas no processo como sendo objeto de ressalvas no julgamento, quer dizer, na apreciação destas contas especificamente, estabelecendo, no entanto, regra de transição cientificada a todos os municípios, para que todos tenham ciência de que, a partir das contas de governo municipais referentes ao exercício de 2019, que serão apreciadas em 2020, essas irregularidades serão aptas a ensejar a emissão de parecer prévio contrário, não mais serão objeto de ressalva. Então, nesse ponto, também estou acompanhando o corpo instrutivo em relação a esses apontamentos. No que diz respeito ao descumprimento do percentual de aplicação de recursos em saúde, na verdade, essa irregularidade ela foi trazida apenas pelo Ministério Público, que diverge do corpo instrutivo quanto à metodologia de apuração. Em relação a esse aspecto, eu acompanho o corpo instrutivo de vídeo do Ministério Público de Contas e
cumpriu o percentual mínimo de aplicação em ASPS, chegando a aplicar 19,86% da base de cálculo na matéria. A irregularidade que permanece diz respeito ao não cumprimento do limite previsto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a gastos com o pessoal. Na realidade, aqui o que se identifica é que não houve recondução aos patamares legalmente admitidos. Nesse aspecto, em relação às defesas apresentadas pelo atual chefia do Poder Executivo do município de São Gonçalo, informa-se que as medidas adotadas em sua gestão teriam demonstrado resultados eficazes no primeiro quadrimestre de 2018, reduzindo-se de 56,69% para 54,30%. Além disso, também há aqui um indicativo de que, ao final do exercício de 2018, essas despesas se encerrariam em 51,31% da receita corrente líquida, havendo aí, portanto, a recondução aos limites previstos legalmente. Essas contas, no entanto, são contas de 2017, portanto, o recorte temporal que aqui se analisa diz respeito a 2017. E, especificamente, em relação a 2017, o que se identifica é que o primeiro quadrimestre de 2017, no primeiro quadrimestre de 2017, tem-se o percentual de 59,70% da receita corrente líquida, com despesas de pessoal. O segundo quadrimestre, 57,97% da receita corrente líquida. E esse recorte temporal especificamente, o ano de 2017, ele fecha com 56,69% da base de cálculo para o limite com despesas de pessoal. O fato é que, desde o segundo quadrimestre de 2015, o município vem excedendo o percentual aplicável a essa matéria. Então, segundo quadrimestre de 2015, 56,67%, primeira vez em que há o excedente. Terceiro quadrimestre de 2015, aumentou, 58,68%. Primeiro quadrimestre de 2016, 59,68%. Segundo quadrimestre de 2016, 59,33%. Terceiro quadrimestre de 2016, 57,30%. Ou seja, vê-se que há uma permanência do município nas contas desse município em relação ao não cumprimento, ao não atingimento do previsto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo se considerando o permissivo do artigo 66, que já admite uma duplicação tendo visto o período recessivo. Eu compreendo e sou sensibilizado pelo argumento trazido da tribuna quanto ao fato de que, na verdade, o prefeito responsável por essas contas, ele assume a gestão municipal já com esses limites em excesso, o que de fato traz uma dificuldade a maior para que esses percentuais sejam reconduzidos aos limites admitidos pela legislação de regência. No entanto, não há, mesmo no final de 2017, mesmo um ano após, um ano de gestão, não há aqui uma redução significativa no que diz respeito aos limites com despesas de pessoal. Também compreendo e me sensibilizo com o argumento trazido, invocando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quanto às dificuldades reais que são enfrentadas pelos gestores públicos. Esse é de fato um tema importante a ser trazido à ponderação por parte do tribunal. Eu me sensibilizo com todas as questões trazidas, as dificuldades que efetivamente são, os desafios que efetivamente são postos à consideração e ao enfrentamento dos gestores públicos, situações relacionadas a distorções históricas que, eventualmente, numa nova gestão conseguem ser superadas e que, efetivamente, para que elas possam ter e surtir os efeitos
necessários leva-se um tempo. Também compreendo e me parece razoável se ponderar isso futuramente, se for o caso, uma obrigatoriedade de se nomearem servidores aprovados em concurso público em decisão, em decorrência de decisão judicial, mas o fato é que essa jurisprudência do Supremo também ela já foi reformulada há bastante tempo, então, na verdade, ao se abrir o concurso público, já se sabe de antemão que, identificado o número de vagas, os aprovados dentro daquele número de vagas, eles têm direito subjetivo à nomeação. Salvo engano, a revisão dessa jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal aconteceu em 2011, então já se vai aí um tempo para que a administração pública se ajuste nos seus procedimentos em relação a esse assunto. Também entendo a teoria, a tese, né, trazida da tribuna, da intranscendência subjetiva das sanções. No entanto, eu penso aqui que o esforço realizado pelo gestor ao longo de 2017, ele não foi suficiente para afastar o descumprimento dos limites com as despesas de pessoal. Tenho dificuldades, para ser sincera, e não participei de deliberação anterior em relação a esse tema, tenho dificuldades em considerar que esse argumento ele seja capaz de afastar a irregularidade. A meu ver, ele pode ser um atenuante. Eu, inclusive, proponho isso em meu voto, que essa circunstância, o fato de que a gestão que está sendo aqui verificada, ela é o primeiro ano de mandato, né, o primeiro exercício do mandato do gestor responsável pelas contas e todas as dificuldades que são enfrentadas e um histórico municipal de extrapolação dos limites, impactando, obviamente, na nova gestão, que isso seja apontado como um critério de atenuação da responsabilidade do gestor que assume a municipalidade. Mas não consigo avançar no sentido de compreender que isso chegue a afastar a irregularidade. Então, eu apoio sim essa tese, no sentido de considerá-la como, encampá-la como um atenuante da responsabilidade do gestor, mas não como um dado que venha a excluir a responsabilidade, não como uma exclusão, excludente de responsabilidade. Então, por essas razões, senhores conselheiros, eu estou apresentando um voto no sentido da emissão de parecer prévio contrário, tendo vista especificamente essa irregularidade, a irregularidade relativa à não recondução dos prazos legais dos limites de despesa com o pessoal. Aqui eu apenas trago à consideração o fato de que no terceiro quadrimestre de 2017, os gastos com o pessoal, eles chegam a 56,69% da receita corrente líquida. Dessa forma, eu, em conclusão, ofereço um voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de São Gonçalo, tendo em vista especificamente essa irregularidade. O Poder Executivo ele vem desrespeitando, desde o segundo quadrimestre de 2015, o limite de despesas com pessoal, qual não foi reconduzido ao limite legal nos 4 quadrimestres seguintes, inobservando assim a regra de retorno estabelecida no artigo 23, combinado com o artigo 66, ambos da Lei Complementar número 101 de 2000. No voto que submeti na pauta eletrônica, não consta a atenuante relativa à assunção em 2017 ao cargo de prefeito por parte do responsável pelas contas. Mas eu estou aqui propondo, fazendo esse acréscimo no meu voto, para que essa seja explicitamente considerada uma atenuante na irregularidade que está sendo aqui identificada, na linha, na verdade, do que já foi feito em algumas oportunidades nas contas apreciadas em 2018, contas relativas a contas apreciadas em 2018, 2017, relativas a 2016 de municípios, né? Final de gestão, final
de mandato de alguns prefeitos. Essas atenuantes elas foram apresentadas em alguns processos. Então, dessa forma, esse é o voto que eu ofereço a Vossas Excelências. Conselheiro Marcelo. Conselheiro Andréia. Também acompanho a relatora com o acréscimo da atenuante. Conselheiro Marcelo também. Então, dessa forma, o voto está aprovado. O Tribunal delibera por unanimidade pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas, explicitando essa atenuante relativa à responsabilidade do prefeito responsável pelas contas. Agradeço mais uma vez a presença dos representantes do município de São Gonçalo no tribunal. Desejo um excelente retorno aos senhores, ao município. Conselheiro Marcelo, Vossa Excelência tem a palavra então para relatar dos seus processos. Pois não. Senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral, eu inicio a pauta de hoje incluindo um processo na pauta especial. Trata-se de um recurso de reconsideração interposto por Cleude Maria Santos em face de recusa de registro de sua aposentadoria, concedido pelo Fundo Financeiro Especial de Custeio da Previdência de Cargo, que é o cargo prévio. O enquadramento da servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, sem a devida aprovação do concurso público, está maculado pelo vício de nulidade absoluta, que não pode comparecer com o recurso do tempo, dada a sua flagrante funcionalidade. Dessa forma, não vejo razão em relação ao direito da recorrente. Desse modo, eu voto pelo conhecimento, pelo não provimento, pela comunicação e encaminhamento. Conselheiro Andréia. Com o relator. Eu também acompanho o relator, dessa forma está aprovado. Prosseguindo, em pauta especial, alterei um processo que trata-se de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Evandro Bertino Jorge, com vistas a desconstruir o julgado que rejeitou suas razões de defesa, declarou a ilegalidade do ato de dispensa do município de Mangaratiba para a prestação de serviços relativos a resíduos sólidos e do contrato dele derivado e aplicou multa recorrente. Eu entendo que não está caracterizada a prescrição como penal e que os argumentos recursais quanto às dificuldades financeiras do município não são suficientes para respaldar o ato de dispensa. Voto, portanto, pelo conhecimento, no mérito do seu não provimento, comunicação e encaminhamento. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu também manifesto de acordo, o voto está aprovado. Em seguida, em rito sumário, eu alterei um processo, trata-se de uma representação em face de supostas irregularidades no edital de pregão número 1 de 2018 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de sistemas informatizados no valor estimado da ordem de R$ 424 mil. O certame foi homologado em 2 de fevereiro de 2018. Com relação aos pontos representados, o jurisdicionado justificou que a exigência de atestados, se que houvesse discriminação contra as parcelas de maior relevância, se deu em razão de se tratar de um objeto comum e indivisível e que o edital contemplou apenas as características que os sistemas deveriam conter, as especificações técnicas e os requisitos mínimos de segurança. No que se refere ao princípio da preservação da empresa, com possibilidade de participação de sociedades empresárias em recuperação judicial, entendo que a matéria pode ser objeto de determinação para casos futuros. Voto, portanto, pela improcedência, pela comunicação, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu também manifesto de acordo, o voto está aprovado. E, prosseguindo, pauta ordinária de informações reservadas, eu trago 2 processos. O primeiro é uma auditoria governamental de conformidade, na modalidade de inspeção, realizada em 2014 no município de Seropédica, com o objetivo de verificar as condições de organização e funcionamento de fiscalização do ISS. A matéria constante destes autos está sendo atualmente abordada no respectivo processo de monitoramento, de forma que eu entendo que a continuidade do controle via plano de ação deve ser dada naqueles autos. O voto, portanto, é pelo cancelamento do certificado de revelia, pela ciência ao plenário, pela comunicação e arquivamento. Conselheiro Andréia. Acompanho o relator. Também acompanho, está aprovado. Em seguida, eu trago só um minuto. Eu trago uma denúncia causada pelo cidadão por narrativa de omissão na prestação de contas das receitas de taxas
taxa de turismo náutico e taxa de desembarque do cais no município de Armação dos Búzios e requerimento para que esta Corte instaure o procedimento para apuração das eventuais omissões abrangendo o período de 2008 a 2019, assim como de responsabilidades e consequentes combinações legais aplicáveis. Nesse processo, eu voto pelo conhecimento da denúncia, pelo tratamento sigiloso, por ciência ao plenário, por ciência e arquivamento. Conselheira Andréia, Com relator. eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Senhora Presidente, com isso eu finalizo minha pauta por hoje e dou a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Passo então a palavra à conselheira Andréia. Senhores conselheiros, são representantes do Ministério Público. Inicialmente, eu submeto ao plenário. Conselheira Andréia, perdão, não precisa interromper Vossa Excelência, porque na realidade, esse primeiro processo, um recurso de marca de declaração em termos de ajuste de contas, eu sou impedida para nele oficiar dessa forma por conta de quórum, se Vossa Excelência não se opuser. O primeiro processo está continuando com pauta. Eu vou Quando você proceder. está relatando agora, né? Não. Na realidade, eu ia submeter ao plenário para referendo uma decisão Me perdoe. no processo na prestação de contas do governador. Foi uma prorrogação de prazo que eu interferia, mas como eu estou trazendo para referendo no plenário todas as decisões monocráticas que eu estou proferindo nas contas de governo, então eu resolvi trazer esse deferimento de pedido de prorrogação. Para Elisa, né? Isso. Pois não. Então, eu submeto ao plenário com fundamento no artigo 37, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte, decisão proferida por mim, 18 de abril de 2019, em pedido de prorrogação de prazo, relativo à anterior decisão monocrática de 11 de abril de 2019, proferida nos autos do processo número 101.962, dígito 3 de 2019, relativa à prestação de contas do governador referente ao exercício de 2018, em que concediu o prazo de 5 dias para que o secretário de Fazenda Estadual promovesse o envio de documentos necessários à análise. Considerando a ausência de previsão legal para a prorrogação de prazo de 15 dias, conforme o pleito do jurisdicionado, e ainda considerando o exíguo prazo concedido a esta Corte pelo normativo de regência para análise da prestação de contas do governo, decidi, em conformidade com o corpo técnico e com o Ministério Público de Contas, pelo indeferimento do pedido de prorrogação de prazo efetuado pelo senhor secretário de Estado de Fazenda. Conselheiro Marcelo, referendo. Referendo. Também referendo, então dessa forma está referendado pelo plenário. Em pauta ordinária complementar, Agora sim, conselheiro. primeiro eu vou retirar, então, proceder a retirada do primeiro processo, processo relativo ao voto número 1. Isso. E a seguir, eu relato o processo relativo ao voto número 2, recurso de embargo de declaração, oposto pelo diretor-presidente, diretor de distribuição e comercialização metropolitana da SEDAI, em face de decisão que declarou a ilegalidade deste ato de dispensa. Concordo com o parecer das instâncias instrutivas, no sentido de que não existe qualquer omissão, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro Marcelo, Acompanha a relatora. acompanha igualmente, está aprovado. A seguir, também recurso de embargo de declaração do diretor de recuperação ambiental do INEA contra a decisão que declarou a ilegalidade do ato de dispensa. Na medida que as razões recursais apresentadas visam apenas a rediscutir o mérito do julgado, me manifesto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Como voto, conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu também acompanho, está aprovado. Outro recurso de embargo de declaração oposto pelo ex-prefeito municipal de Mangaratiba contra a decisão que notificou o responsável para que apresentasse defesa pelas irregularidades apuradas. Concordo com o parecer das instâncias instrutivas, tendo em vista que, da leitura das razões recursais apresentadas, é possível concluir que o recorrente pretende rediscutir os termos da decisão embargada, motivo pelo qual voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Como voto, conselheiro Marcelo. Acompanha a relatora. Eu acompanho igualmente, está aprovado. Outro recurso em embargos, apresentado pelo prefeito municipal de São João da Barra, época dos fatos, em face de decisão que julgou regular com ressalvas a prestação de contas dos recursos concedidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social.
corrobora os termos do parecer da CAR e, na medida em que não existe qualquer omissão da decisão recorrida, eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação. Conselheiro Marcelo? Com a relatora. Eu acompanho igualmente. Está aprovado. Recurso de embargos proposto pelo prefeito de mangar ativa contra a decisão que converteu o processo em tomada de contas ex officio com a citação do responsável. O embargante pleiteia a nulidade da decisão, na medida em que não teria recebido a notificação exarada pelo plenário anteriormente à conversão do processo, por ter sido acautelado preventivamente em virtude de decisão judicial. Todavia, considerando que a conversão do processo em tomada de contas teve como fundamento a constatação de sobrepreço e tendo em vista que o responsável está sendo chamado aos autos para exercer o seu direito de defesa e não existe qualquer prejuízo ou embargante, motivo pelo qual voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e citação para defesa ou recolhimento de débito. Como voto, conselheiro Marcelo? Com a relatora. Eu acompanho também. Aprovado. Por último, outro recurso de embargos, opostos em face da decisão que aplicou multa aos responsáveis, diante das irregularidades apuradas na presente auditoria, e considerando a inexistência de qualquer risco de omissão, descarta por escuridade ou contradição, eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Conselheiro Marcelo? Com a relatora. Eu também, da mesma forma, está aprovado. Senhora conselheira, termine a minha pauta, agradeço e eu dou a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Então, eu renovo a palavra. Resta apenas um processo a ser objeto de deliberação na minha pauta. É uma reinclusão em pauta que eu promovi de uma auditoria governamental na modalidade de conformidade realizada na Secretaria de Estado de Saúde. Na verdade, essa é uma auditoria de monitoramento realizada na Secretaria de Estado de Saúde, tendo por objeto a verificação quanto ao atendimento das decisões proferidas em processos de auditoria realizados na gestão de organizações sociais por parte daquela pasta de saúde, nos processos 104.377 e 107.782. Dizendo respeito exatamente à atuação da Secretaria de Estado de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, no controle e fiscalização do planejamento e execução de contratos de gestão firmados com organizações sociais de saúde. Eu queria destacar aqui, especificamente, como se trata de uma auditoria de monitoramento, um quadro que consta do voto que eu apresento a Vossas Excelências, em que há a identificação de todas as determinações que foram exaradas na auditoria-mãe, na auditoria realizada em 2016, e a identificação quanto à situação atual do seu cumprimento, né? Se elas foram cumpridas, se as determinações foram cumpridas, parcialmente cumpridas, ou se não houve qualquer cumprimento. E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção para o fato de que, no total das determinações, 78% foram reputadas como parcialmente cumpridas ou não cumpridas. E aí, exatamente, diante desse quadro, a equipe de auditoria propõe notificação dos responsáveis à época dos fatos, sem prejuízo de novas comunicações dirigidas agora à atual gestão da pasta de saúde, visando a reforçar as determinações não cumpridas. Eu estou acompanhando integralmente essa proposta do corpo instrutivo, faço apenas um pequeno ajuste no encaminhamento sugerido pelas instâncias técnicas, de maneira a fazer constar de forma expressa no dispositivo do meu voto uma autorização para que a Secretaria-Geral de Controle Externo, no exercício da sua autonomia, possa definir o escopo de futuras auditorias relacionadas a esse tema. Esse é um pedido que é formulado na manifestação da equipe de auditoria e que eu estou aqui colocando em meu voto como um item específico.
é o item 8, né, dando ciência ao plenário de que as inspeções extraordinárias determinadas em voto proferido em sessão de 1º de novembro de 2016, no processo 104.377, serão inicialmente absorvidas pelo presente monitoramento, pelos fundamentos expostos no corpo do voto e no relatório de auditoria, sem prejuízo de eventual instalação de outros procedimentos, caso esta Corte de Contas, diante dos elementos apurados, entenda adequado ou necessário. Aqui eu estou apontando o fato de que a identificação de risco prévio à realização de auditorias, ela deve ser realizada com autonomia por parte da Secretaria-Geral de Controle Externo na definição desses escopos. Então, dessa forma, traz-se aqui uma revisão da determinação quanto à necessidade de realização de auditorias extraordinárias em relação a esse tema. Então, fazendo essas considerações e chamando a atenção para esses pontos, eu indago a Vossa Excelência se há alguma divergência. Sem divergência. Então, o voto está aprovado. Senhores, com isso, nada mais havendo a ser deliberado nesta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.